Eu vou iniciar a sacolinha pela abertura. Então, peguei a faixa, fiz uma marcação de 1 centímetro e vinquei no ferro elétrico para marcar. Agora eu vou fazer mais uma dobra e levar para a máquina de costura para fazer uma bainha. E vou repetir esse processo do outro lado também. Depois de feita a bainha dos dois lados, eu vou dobrar ao meio e passar uma costura de segurança bem na beiradinha, menos que um pé de máquina, para poder só mesmo ajustar e juntar essas duas partes, para facilitar na próxima etapa. A peça vai virar um tubinho. Agora, para dar um acabamento melhor, eu vou fazer duas costuras paralelas e no meio delas vai ser inserido o cordão para o fechamento dessa sacola. As duas costuras ficaram prontas, então eu tenho duas costuras paralelas para poder passar entre elas o cordão que vai fechar a sacola. Agora eu vou pegar o corpo da sacola e fazer uma marcação, dar um pique no centro dela. Agora foi dado o pique e eu vou coincidir esse pique da sacolinha com o anterior que eu dei no centro do corpo da sacolinha. Dessa maneira, as duas partes vão ficar bem alinhadas, vão ficar bem centralizadas. A mesma sobra que eu tenho de um lado, eu vou ter do outro também. Para me ajudar na costura, eu vou prender com vários clipes e passar uma costura do tamanho do pé da máquina em toda a extensão, prendendo as duas peças. Então, agora costuradas as duas peças, eu vou passar uma costura em zigue-zague. Essa costura serve para não deixar desfiar esse tecido. Ou então pode ser passado também um viés, para quem preferir. Aqui na minha máquina eu uso o ponto de número 4, que é o ponto zigue-zague, para poder fazer esse acabamento.
Então vai ficar essa parte toda acabada e vai evitar o desfiamento desse tecido. Quem preferir, como eu falei, pode colocar viés também. Eu sempre aparo essas partezinhas, algum fiapinho que pode ter ficado. E agora eu vou desdobrar, vou vincar com ferro e vim rebater uma costura em toda essa extensão. Agora as partes já foram unidas, já foi rebatida as duas partes. Eu tenho o lugar onde eu vou passar o cordão. E agora eu vou juntar as duas partes, dobrando ao meio, alinhando bem e passar uma costura para fechar essas duas partes. Então, eu vou fechar a lateral e o fundo da sacolinha. Vou fazer então a colocação dos clipes para me ajudar, para esse tecido não ficar saindo do lugar, e fazer a costura então em duas partes, no fundo e na lateral. Agora eu vou desvirar essa peça com cuidado e empurrando todos os cantinhos e as bordas dela para acertar essa costura. Geralmente, nos cantos, eles ficam mais quadrados assim, olha. Então eu pego uma agulha de tricô ou alguma coisa que não tem uma ponta muito fina a ponto de furar o tecido e vou empurrando com cuidado para essa quina ficar bem certinha. Faço isso dos dois lados. Depois que eu empurrei toda essa costura, eu vou no ferro novamente para vincar e fazer o rebatido. Eu tenho duas maneiras de fazer esse acabamento. Antes de desvirar, eu posso fazer novamente aquele zigue-zague que foi feito em uma parte dela, num passo anterior. Ou então eu posso fazer o que a gente chama de costura francesa, que foi isso que eu fiz, que eu virei a peça. E agora eu vou fazer uma costura um pouquinho maior do que a costura que eu fiz de fechamento. Dessa maneira o ponto vai ser embutido e todas aquelas partes de dentro que ficaram desfiadinhas, elas vão também ficar embutidas, escondidas nessa costura aqui. Agora eu vou pegar então o cordão, esse é um cordão de nylon, aqui conhecido como rabo de rato. O cordão encerado desfia muito, então eu selo as pontas dele com a chama do isqueiro. Vou apertando levemente com cuidado para não queimar. E eu uso esse passador de elástico, que é essa pecinha aqui, ela parece uma pinça. Então eu puxo a argolinha dela, encaixo a ponta do cordão, desço com a argolinha e assim esse cordão fica preso. E eu vou passar então entre aquelas duas costuras que eu fiz na parte de cima da sacola. Encaixo e vou passando e puxando com cuidado para a peça não entrar toda. Então, quando ela aparece, eu puxo, solto a argolinha, que aí vai soltar o fio. E agora eu tenho que fazer o acabamento, né? Para ele não voltar.
Eu tenho duas, então eu posso juntar as duas pontas e dar um nó. É uma forma de fazer o acabamento. E a segunda maneira é usando esse terminalzinho aí, que é uma ponteira. Então eu uso duas, uma em cada ponta, dou um nó e escondo esse nó para dentro delas. Repito do outro lado a mesma coisa, coloco a ponteira, dou nó e puxo escondendo. E assim fica pronta a nossa sacolinha. Como demonstração, coloquei um vidro de shampoo e um condicionador para ver como ficou linda a nossa sacolinha.